Doutora Lúcia, estava com saudade da senhora, doutora. Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia? Passou bem aí? Trabalhou bastante. Eu de férias e a senhora trabalhando, resolvendo os problemas dos condomínios. Verdade, quando eu vim, você estava de férias. Então tá bom. Doutora, nós temos algumas perguntas aqui, nós estamos tratando dos 5 Cs. Hoje nós estamos falando então da infiltração, vazamentos, problemas que vêm pelos canos nos condomínios. Problemão esse. Aqui tem uma pergunta, diz assim: boa tarde, minha sogra comprou um apartamento, logo em seguida apareceu uma mancha de infiltração na parede do quarto próximo ao rodapé. Achávamos que era da cozinha da vizinha que faz parede com o quarto, mas não, a infiltração vem da parede de fora que está com rachaduras na estrutura do prédio. Como o morador deve proceder sendo um problema externo? É o que diz a Emily. E aí eu acho que a gente já entra naquela de quando que é a responsabilidade do condômino e quando que é do condomínio, não é, doutora? Sim, excelente pergunta da Emily, né? Temos que esclarecer que é sempre importante termos um laudo técnico para saber de quem é a responsabilidade dessa infiltração, desse cano que eventualmente está estourado. Porque nós não temos, por mais que a gente olhe, é uma parede externa, pode ser que não seja. Então, a diferença da responsabilidade do condomínio e do morador deve ser constatada por meio de um laudo técnico. Nesse laudo, ele tem que ser conclusivo para saber de quem é a responsabilidade. Por exemplo, se a responsabilidade eventualmente for do condomínio, vai ser pelos ramais verticais e do condômino, ramais horizontais. Então, isso é bem comum dentro desses laudos. Tá? O cano de pé pode ser problema... Cano de pé, né, geralmente é do condomínio, geralmente é prumada, quando é responsabilidade do condomínio. Né? Podem ser outras coisas também, por exemplo, essa mancha pode ser uma infiltração que vem de fora, de repente o condomínio tem que fazer uma impermeabilização, mas aí é um outro problema que vai ser apontado pelo laudo. E a Lourdes Cutri está perguntando o seguinte: quando o condomínio tem problema estrutural, tá? A construtora é responsável por quanto tempo, doutora Luciana? Geralmente, a lei estipula 5 anos a partir da construção do condomínio. Mas hoje nós temos, dentro da doutrina, outros prazos. Tem que ser averiguado caso a caso e também esse problema tem que ser averiguado por laudo técnico. Por exemplo, se for um defeito oculto, tem que ser averiguado quando que descobriram esse defeito e qual é outro prazo de prescrição ou de ajuizamento de ação, né, para que seja resolvido. Mas o prazo geral são 5 anos. Boa tarde, Késia. Boa tarde. O problema é com o vizinho barulhento, que o síndico não resolve o problema. Ai. Eu já vou responder a Késia, mas aí eu quero emendar aqui uma outra pergunta, então, porque eu acho que tem a ver. Quer ver, doutora? Tá bom. Tem. Aqui a Sandra Garcia diz assim, ó. O barulho da máquina de lavar roupa, até parece lavanderia, pior, começam à noite as lavagens, aí tem a ver com água e tem a ver com barulho. O barulho de vizinho barulhento, o que o condomínio pode fazer? Quando é barulho, tem que avisar ao síndico para ver se não tem outras pessoas reclamando dessa unidade. Se o barulho for de reclamação de várias unidades, o síndico pode efetivamente notificar. Mas se for só ela que escuta esse barulho, não estiver incomodando ninguém mais, se trata de direito de vizinhança e ela pode tomar as providências cabíveis no seu direito como moradora. Ô, doutora, pode estar estabelecido lá no condomínio? Convenção e regimento? Horário de lavar roupa, por exemplo? Não. Pode ou não? Não, geralmente não tem horário de lavar roupa. O que tem é o horário do barulho, né? Tá. Porque tem os horários certos dentro do regimento para a hora de descanso das pessoas. Mas não especificamente sobre lavar roupas. Muito bem. Bom, o próximo assunto que nós vamos tratar entre os 5 Cs, que nós estamos apresentando nesta série especial aqui com a doutora Luciana, é o calote. Tem muito calote, doutora? Tem demais e agora, especialmente, nós estamos numa fase muito alta de calotes. Muito bem. Qualquer sugestão, participação, 999-26-1598. E lá depois nós vamos falar também de criança em condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Luciana. Obrigada, eu que agradeço. Pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral, ajudando a gente a entender um pouco dessa relação aí. Doutora Luciana, estava com saudade da senhora, doutora. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Passou bem aí? Trabalhou bastante. Eu de férias e a senhora trabalhando, resolvendo os problemas dos condomínios. Verdade, quando eu vim, você estava de férias. Então tá bom. Doutora, nós temos algumas perguntas aqui, nós estamos tratando dos 5 Cs. Hoje nós estamos falando então da infiltração, vazamentos, problemas que vêm pelos canos nos condomínios. Problemão esse.
Aqui tem uma pergunta, diz assim, boa tarde, minha sogra comprou um apartamento, logo em seguida apareceu uma mancha de infiltração na parede do quarto próximo ao rodapé. Achávamos que era da cozinha da vizinha que faz parede com o quarto, mas não, a infiltração vem da parede de fora que está com rachaduras na estrutura do prédio. Como o morador deve proceder sendo um problema externo? É o que diz a Emily. E aí eu acho que a gente já entra naquela de quando que é a responsabilidade do condômino e quando que é do condomínio, não é, doutora? Sim, excelente pergunta da Emily, né? Temos que esclarecer que é sempre importante termos um laudo técnico para saber de quem é a responsabilidade dessa infiltração, desse cano que eventualmente está estourado. Porque nós não temos, por mais que a gente olhe, é uma parede externa, pode ser que não seja. Então, a diferença da responsabilidade do condomínio e do morador deve ser constatada por meio de um laudo técnico. Nesse laudo, ele tem que ser conclusivo para saber de quem é a responsabilidade. Por exemplo, se a responsabilidade eventualmente for do condomínio, vai ser pelos ramais verticais e do condômino, ramais horizontais. Então, isso é bem comum dentro desses laudos. Tá? O cano de pé pode ser problema... Cano de pé, né, geralmente é do condomínio, geralmente é prumada, quando é responsabilidade do condomínio. Né? Podem ser outras coisas também, por exemplo, essa mancha pode ser uma infiltração que vem de fora, de repente o condomínio tem que fazer uma impermeabilização, mas aí é um outro problema que vai ser apontado pelo laudo. E a Lourdes Cutini está perguntando o seguinte, quando o condomínio tem problema estrutural, tá? A construtora é responsável por quanto tempo, doutora Luciana? Geralmente, a lei estipula 5 anos a partir da construção do condomínio. Mas hoje nós temos, dentro da doutrina, outros prazos. Tem que ser averiguado caso a caso e também esse problema tem que ser averiguado por laudo técnico. Por exemplo, se for um defeito oculto, tem que ser averiguado quando que descobriram esse defeito e qual é outro prazo de prescrição ou de ajuizamento de ação, né, para que seja resolvido. Mas o prazo geral são 5 anos. Boa tarde, Késia. Boa tarde. O problema é com o vizinho barulhento, que o síndico não resolve o problema. Ai, ai, ai. Eu já vou responder a Késia, mas aí eu quero emendar aqui uma outra pergunta, então, porque eu acho que tem a ver. Quer ver, doutora? Tá bom. Tem. Aqui a Sandra Garcia diz assim, ó. O barulho da máquina de lavar roupa, até parece lavanderia, pior, começam à noite as lavagens. Aí tem a ver com água e tem a ver com barulho. O barulho de vizinho barulhento. O que o condomínio pode fazer? Quando é barulho, tem que avisar ao síndico para ver se não tem outras pessoas reclamando dessa unidade. Se o barulho for de reclamação de várias unidades, o síndico pode efetivamente notificar. Mas se for só ela que escuta esse barulho, não estiver incomodando ninguém mais, se trata de direito de vizinhança e ela pode tomar as providências cabíveis no seu direito como moradora. Ô, doutora, pode estar estabelecido lá no condomínio? Convenção e regimento? O horário de lavar roupa, por exemplo? Não? Pode ou não? Não, geralmente não tem horário de lavar roupa. O que tem é o horário do barulho, né? Tá. Porque tem os horários certos dentro do regimento para a hora de descanso das pessoas. Mas não especificamente sobre lavar roupas. Muito bem. Bom, o próximo assunto que nós vamos tratar entre os 5 Cs, que nós estamos apresentando nesta série especial aqui com a doutora Luciana, é o calote. Tem muito calote, doutora? Tem demais e agora, especialmente, nós estamos numa fase muito alta de calotes. Muito bem. Qualquer sugestão, participação, 999-26-1598. E lá depois nós vamos falar também de criança em condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Luciana. Obrigada, eu que agradeço. Pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral, ajudando a gente a entender um pouco dessa relação aí. Doutora Luciana, estava com saudade da senhora, doutora. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Passou bem aí? Trabalhou bastante. Eu de férias e a senhora trabalhando, resolvendo os problemas dos condomínios. Verdade, quando eu vim, você estava de férias. Então tá bom. Doutora, nós temos algumas perguntas aqui, nós estamos tratando dos 5 Cs, hoje nós estamos falando então da infiltração, vazamento, os problemas que vêm pelos canos nos condomínios. Problemão esse. Aqui tem uma pergunta, diz assim, boa tarde, minha sogra comprou um apartamento, logo em seguida apareceu uma mancha de infiltração na parede do quarto próximo ao rodapé. Achávamos que era da cozinha da vizinha que faz parede com o quarto, mas não, a infiltração vem da parede de fora que está com rachaduras na estrutura do prédio. Como o morador deve proceder sendo um problema externo? É o que diz a Emily. E aí eu acho que a gente já entra naquela de quando que é a responsabilidade do condômino e quando que é do condomínio, não é, doutora? Sim, excelente pergunta da Emily, né? Temos que esclarecer que é sempre importante
termos um laudo técnico para saber de quem é a responsabilidade dessa infiltração, desse cano que eventualmente está estourado. Porque nós não temos, por mais que a gente olhe, é uma parede externa, pode ser que não seja. Então, a diferença da responsabilidade do condomínio e do morador deve ser constatada por meio de um laudo técnico. Nesse laudo, ele tem que ser conclusivo para saber de quem é a responsabilidade. Por exemplo, se a responsabilidade eventualmente for do condomínio, vai ser pelos ramais verticais e do condômino, ramais horizontais. Então, isso é bem comum dentro desses laudos. Tá? O cano de pé pode ser problema... Cano de pé, né, geralmente é do condomínio, geralmente é prumada, quando é responsabilidade do condomínio. Né? Podem ser outras coisas também, por exemplo, essa mancha pode ser uma infiltração que vem de fora, de repente o condomínio tem que fazer uma impermeabilização, mas aí é um outro problema que vai ser apontado pelo laudo. E a Lourdes Cutri está perguntando o seguinte, quando o condomínio tem problema estrutural, tá? A construtora é responsável por quanto tempo, doutora Luciana? Geralmente, a lei estipula 5 anos a partir da construção do condomínio, mas hoje nós temos, dentro da doutrina, outros prazos. Tem que ser averiguado caso a caso e também esse problema tem que ser averiguado por laudo técnico. Por exemplo, se for um defeito oculto, tem que ser averiguado quando que descobriram esse defeito e qual é outro prazo de prescrição ou de ajuizamento de ação, né, para que seja resolvido. Mas o prazo geral são 5 anos. Boa tarde, Késia. Boa tarde. O problema é com o vizinho barulhento, que o síndico não resolve o problema. Ai. Eu já vou responder a Késia, mas aí eu quero emendar aqui uma outra pergunta, então, porque eu acho que tem a ver. Quer ver, doutora? Tá bom. Tem. Aqui a Sandra Garcia diz assim, ó. O barulho da máquina de lavar roupa, até parece lavanderia, pior, começam à noite as lavagens. Aí tem a ver com água e tem a ver com barulho. O barulho de vizinho barulhento. O que o condomínio pode fazer? Quando é barulho, tem que avisar ao síndico para ver se não tem outras pessoas reclamando dessa unidade. Se o barulho for de reclamação de várias unidades, o síndico pode efetivamente notificar. Mas se for só ela que escuta esse barulho, não estiver incomodando ninguém mais, se trata de direito de vizinhança e ela pode tomar as providências cabíveis no seu direito como moradora. Ô, doutora, pode estar estabelecido lá em condomínio? Convenção e regimento? O horário de lavar roupa, por exemplo? Não. Pode ou não? Não, geralmente não tem horário de lavar roupa. O que tem é o horário do barulho, né? Tá. Porque tem os horários certos dentro do regimento para a hora de descanso das pessoas. Mas não especificamente sobre lavar roupas. Muito bem. Bom, o próximo assunto que nós vamos tratar entre os 5 Cs, que nós estamos apresentando nesta série especial aqui com a doutora Luciana, é o calote. Tem muito calote, doutora? Tem demais e agora, especialmente, nós estamos numa fase muito alta de calotes. Muito bem. Qualquer sugestão, participação, 999-26-1598. E lá depois nós vamos falar também de criança em condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Luciana. Obrigada, eu que agradeço. Pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral, ajudando a gente a entender um pouco dessa relação aí